É quando a gente se envolve tanto com uma história que o não ajudar acaba destruindo o nosso próprio coração. Eu sempre fui um cara de bem com a vida. Tranquilo, alto astral, minha vida era boa e feliz. Eu me sentia um homem extremamente realizado porque eu já tinha conquistado o meu maior sonho, que era de ser policial. Mas foi um dia, já depois do expediente, voltando para casa, que eu atendi um chamado que mudou a minha vida. Engraçado, né? Engraçado como Deus sempre coloca as pessoas certas, umas nos caminhos das outras. E Ele faz isso no momento exato. Eu tinha acabado de descer do ônibus e estava indo para minha casa, quando eu cruzei com uma mulher vagando pela rua. Quando eu fui me aproximando, eu percebi que ela estava chorando. E chorando muito. Estava toda machucada também, sangrando, visivelmente abalada. Moço, me ajuda. Me ajuda, por favor, me ajuda. Moça, o que foi? O que aconteceu? Eu preciso de ajuda, eu preciso ir na polícia agora. Eu sou policial, eu posso te ajudar. Quem foi que fez isso com você? Foi meu marido, foi ele que me espancou e eu fugi. Eu tô fugindo de casa, me ajuda, por favor. Olhando melhor para ela, eu vi que ela tinha um monte de hematomas pelos braços, o olho inchado, boca sangrando, um corte na testa. Olha, foi uma cena horrível. Aquela mulher estava desfigurada. Eu fiquei um tempo ali tentando acalmar aquela moça, que só depois me disse que se chamava Valéria. Ela estava muito nervosa, estava apavorada. Coitada, tremia tanto, mas tanto. Eu, antes de tudo, me ofereci para levá-la na delegacia. Mas depois que ela se acalmou um pouco, ela mudou o discurso, sabe? Acabou até recusando ir até a delegacia. Eu insisti, falei que era importante ela abrir um boletim de ocorrência. Mas ela ficou muito nervosa, muito com aquela situação. Eu até me ofereci para acompanhá-la até a delegacia, mas nada. Eu percebi que ela estava com muito medo. Depois de muito tempo ali no meio da rua, ela me disse que ia voltar para casa. A ideia era pegar umas roupas e ir para casa da irmã. Eu não estava a serviço, mas o que um homem deveria fazer naquela situação? Ir junto, claro. Eu não estava ali só como policial. Eu estava como ser humano. Ela estava morrendo de medo de encontrar o marido e eu fui com ela até onde ela morava. No caminho, eu até insisti para que a gente fosse até a delegacia, mas ela estava decidida. Não queria denunciar aquele monstro. Então, infelizmente, naquele momento, eu não podia fazer nada. Só ela poderia tomar aquela decisão. Quando nós chegamos na casa dela, eu vi que era uma casa bem simples. Eu entrei com ela. Ela estava apavorada. Fiquei com tanta dor. Que situação. Eu nem sabia como agir. Eu tenho mãe, 2 irmãs, e além do meu dever como policial, eu sou um homem de bem. Como alguém pode fazer uma coisa dessas com a própria mulher? Meu Deus do céu, não dá para entender. Olha, eu já tinha visto muita coisa triste na minha vida. Inclusive mulheres que tinham apanhado de homens. Mas a Valéria, naquele dia, ela estava arrebentada. E o pior de tudo é que depois ela ainda me contou que ela estava grávida. O marido dela a espancou, sabendo que ela estava esperando um filho dele. Você acredita nisso? Meu Deus do céu. Por sorte, quando nós chegamos, ele não estava mais lá. Então ela pegou algumas roupas correndo e eu ainda a acompanhei até a casa da irmã. Quando ela já estava em segurança, eu não tinha mais nada o que fazer. Mesmo assim, eu voltei a insistir que era importante ela fazer um boletim de ocorrência e ir até uma delegacia. Mas ela não queria. Então eu não tinha mais o que fazer. Eu tinha que ir embora. Mas claro que naquela noite, eu não consegui pensar em outra coisa que não fosse na situação da Valéria.
Eu não preguei os olhos pensando nela. E no dia seguinte, bem cedo, eu fui até o endereço de onde eu a tinha deixado. Eu sabia que eu não deveria fazer aquilo. Afinal de contas, eu não tinha nada a ver com a situação. Mas eu não consegui evitar. O que você está fazendo aqui, Fernando? Olha, eu estava indo para o trabalho e eu quis ver como você estava. Ai, obrigada, eu estou melhor. Nossa, muito obrigada por ontem. Na verdade, eu exagerei um pouco e... Olha aqui, Valéria. Eu sei, eu tô sendo insistente, mas você precisa ir até a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Você precisa denunciar o seu marido. Não, imagina. O meu marido, ele é um homem bom, sabia? Ele é trabalhador. Como assim? Só que quando ele bebe, ele fica um pouco nervoso, é isso. Mas olha, tá tudo bem. Ele é o pai do meu filho e eu não posso denunciar o pai do meu filho. É claro que você pode. Você deve fazer isso. Olha aqui, eu tenho certeza que não foi a primeira vez que ele fez isso. Eu tenho certeza que não foi. E tenho mais certeza ainda que não vai ser a última. Me deixa te ajudar, vai. Olha, eu te agradeço de verdade pela ajuda de ontem. Eu tava nervosa e eu nem deveria ter saído assim de casa. Mas agora já tá tudo bem. Eu nem sei quanto tempo eu fiquei ali, tentando convencer a Valéria a dar um fim naquele relacionamento. Mas ela continuava dizendo que o marido não era um monstro e que ele só perdia a cabeça às vezes, quando bebia. Mas que ela também dava motivos, exigindo muita coisa dele. Meu Deus do céu! Quando eu vi aquilo, eu não acreditei. Aquele homem manipulava a Valéria. Ele maltratava a mulher, agredia e fazia com que ela ainda se sentisse culpada. Quantos casos assim existem no mundo, né? Vendo que ela não ia mesmo denunciar o marido, eu a convenci de pelo menos ficar uns dias na casa da irmã. Pelo menos até ela se recuperar. Eu achei que assim, ela ia conseguir pensar melhor. E também achei que ela ali ficaria mais protegida. De alguma forma, mesmo sem ter nada a ver com a história, eu me sentia responsável por ela. Eu vi o estado em que ela estava na noite anterior. Eu vi como ela foi maltratada e ficou assustada. Eu vi o quanto ficou machucada. Eu não podia simplesmente lavar as minhas mãos e esquecer tudo. Não dava. Naquele dia, eu só fui embora porque eu tinha que trabalhar. Mas mesmo assim, eu só fui mesmo quando ela me jurou que ficaria na casa da irmã pelo menos alguns dias. Isso me deixou um pouco mais tranquilo. Mas eu confesso a você que eu passei o dia inteiro pensando na Valéria. Aquele caso, por algum motivo, tinha mexido demais comigo. Tão nova, sabe? Uma mulher humilde e grávida. Era mais uma mulher sofrendo na mão de quem não prestava. Um homem que perde a cabeça e faz o que ele fez. Meu Deus do céu, ele poderia ir mais longe. Aquela história poderia acabar em tragédia, como tantas que a gente vê por aí. Eu não sei dizer a você por quê, mas eu fui me envolvendo de uma forma com aquela situação. Algo que eu nunca tinha feito antes na minha vida. Como eu disse, não era a primeira vez que eu via uma mulher que tinha apanhado do marido. Quando essas coisas acontecem, não tem muita explicação, né? A única coisa que eu sei dizer a você é que todos os dias eu passei a visitar a Valéria. Eu ia lá para conversar, para ajudar a cuidar dos ferimentos. Eu cheguei até a ir com ela no hospital para ver se não tinha nenhum machucado interno. Eu tentava de todas as formas ajudar. Cheguei até a levar flores para ela, chocolate. Toda vez que eu me pegava fazendo isso, eu pensava, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? Por que é que eu estou tão envolvido com essa mulher? Por que é que eu estou fazendo tudo isso? Eu sabia que eu não devia fazer nada daquilo, mas eu não conseguia evitar. Quanto mais tempo eu passava com a Valéria, mais tempo eu queria passar. E com isso eu fui conhecendo um pouco mais sobre a vida dela, me aproximando e descobrindo uma mulher muito mais forte do que parecia. A minha primeira impressão dela, quando eu a encontrei na rua, foi de uma mulher frágil, que precisava de ajuda.
Mas depois eu vi que de frágil ela não tinha nada. Ela me surpreendeu, viu? Me surpreendeu muito. A Valéria era forte, especial, batalhadora, guerreira, muito inteligente e tão bonita. Mesmo ainda cheia de machucados e marcas, ela era tão bonita, mas tão bonita. A única coisa que eu queria ali era protegê-la. Proteger a Valéria de todas as coisas ruins. E desse jeito, cada vez mais, eu fui me aproximando. Me aproximando e me apaixonando por ela. Era exatamente isso que estava acontecendo. No começo eu achei que era só um cuidado. Mas eu não podia me enganar. Dentro de mim estava nascendo um sentimento por aquela mulher. Um sentimento verdadeiro. Todos os dias eu passava na casa da irmã dela, antes de ir trabalhar e depois do trabalho também. Durante mais de uma semana, a gente se encontrou todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia. E muitas vezes eu tive a certeza de que ela estava melhorando e não ia mais voltar para o marido. Talvez ela até não o denunciasse, mas pelo menos ela ia se livrar daquele homem terrível. Eu confesso que eu já estava criando coisas na minha cabeça, inventando uma história pra gente, imaginando um futuro. Você podia até falar, mas que loucura! Que loucura, homem! Como é que você embarca numa situação dessa? Mas fala a verdade. A nossa história já tinha começado como em um conto de fadas. Que jeito mais diferente de se conhecer o amor da sua vida, né? Mas infelizmente, depois de quase 10 dias, eu acabei ouvindo da boca da Valéria o que eu não podia imaginar. Não depois de toda aquela situação. Tá na hora de eu voltar pra casa, Fernando. Como assim, Valéria? Seu marido foi embora de vez? Não, não foi. Ele tá lá. E ele tá me esperando. Como esperando, Valéria? Não tô entendendo. Você tá tão bem aqui? A gente se falou, assim, nos últimos dias e ele tá muito arrependido. Arrependido? É sério, dá pra perceber. E dessa vez ele sentiu na pele, sabe? Eu nunca tinha saído assim de casa. Dessa vez ele percebeu que era sério. Ele tá tão arrependido. Valéria, peraí, olha aqui pra mim. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Não tenta se enganar. Você sabe disso. Para, Fernando. Por que você tem tanto ódio de um homem que nunca te fez nada, que você nem conhece? Porque eu vi o jeito que ele te deixou. Até hoje você tem marca. Olha seu rosto, Valéria. Você podia ter morrido. Você pode morrer ainda se você continuar com esse monstro. Não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso. Não volta pra ele. Fica mais tempo aqui. Pensa melhor, Valéria. Eu posso te ajudar, sabe? Eu posso cuidar de você. Me deixa fazer isso. Não. Não. Ele é o pai do meu filho. Ele é o homem que eu amo, Deus, sabe? eu não acredito, não acredito. Eu não queria falar isso, mas eu acho que você tá confundindo as coisas. Isso sim. Eu nunca te dei nenhum tipo de esperança, nem liberdade em relação a mim. Eu sou casada. Eu amo meu marido. Por favor, não me procura mais, tá bom? Se ele souber, imagina, meu Deus do céu, se ele imaginar que você existe, ele pode ficar chateado, é isso. Muito obrigada por tudo, de verdade, mas agora é melhor a gente encerrar por aqui. Mesmo ouvindo tudo isso, eu não desisti fácil. Mas eu falei tanto, mas tanto, que uma hora ela teve até que dar um grito para eu parar. Eu não me conformei. Não era possível o que ela estava fazendo. Não era possível que eu estava ouvindo uma coisa como aquelas. Ela ia voltar para ele. Ela estava dizendo para mim que amava aquele monstro. Claro que aquilo não era possível. Ela estava enganada, ela estava cega. Eu insisti, eu tentei, sabe? Eu tentei fazer com que ela abrisse os olhos. Mas nessa hora você não tem muito o que fazer. Tanto que, a hora que ela gritou para eu parar, eu fiquei quieto.
Eu fiquei quieto e fui obrigado a ir embora. Antes disso, ela ainda me fez prometer que eu não ia mais atrás dela. Eu fui embora. Virei as costas e entendi que eu não tinha mais nada que fazer ali. Mas você entende a minha situação, né? Agora eu tô aqui escrevendo a minha história para Quem Ama Não Esquece da Band FM, para dividir com você esse meu sentimento, essa minha situação. O meu coração tá apertado de pensar que a Valéria pode sofrer muito. Eu tenho quase que certeza que naquela casa ela tá correndo risco. Mas quem sou eu? Que direito eu tenho de ir até lá se ela mesma disse que não quer mais nada comigo? E mais ainda, se eu for, vai saber o que aquele homem pode fazer com ela, né? A única coisa que eu me pergunto é por quê? Por que ela tá fazendo isso, meu Deus do céu? Por que ela não consegue enxergar? Por que ela tomou essa decisão? Por que mulheres que são agredidas continuam com os maridos? Eu não consigo entender. Juro que não. Falar pra mim que ainda ama aquele homem, depois de tudo que ela passou, depois da situação eu vi com os meus próprios olhos. Aquele cara quase matou a Valéria. Eu só queria ajudar, sabe? Só queria ajudar e ter a chance de tratar a Valéria do jeito que ela merece, como uma mulher de verdade, com todo o respeito que uma mulher merece. É só isso que eu gostaria de fazer. Mas ela não quer. E aí? O que é que eu vou fazer? Eu não tô legal. Essa noite quase não dormi. Tá custando pra ficha cair. Que você não vai voltar pra mim.